Estamos chegando com mais uma prova da Old Stock. A emoção está de volta. É a segunda corrida da quinta etapa do campeonato. Estamos chegando direto da corrida do milhão, já com muitas emoções depois da primeira prova. Vamos para a segunda aqui no Autódromo José Carlos Passe. Garantia de muitas emoções. Olha, dos 30 carros que tínhamos da primeira prova, agora 25 carros, 12 voltas ou 30 minutos. Para a gente acompanhar mais esta etapa do campeonato, você vai com o grid de largada, tendo o Pedro Pimenta na primeira posição, ao lado do Robson Moli, Felipe Matos ao lado do Dimas terceiro, Rodrigo Elau e Ricardo Domenech na terceira fila, Ciro Patiello ao lado de Fábio Mencarelli e na quinta fila Daniel Alberiti com o Glaucio Doreto. Vamos para a segunda página, vamos para a 11ª posição, começando ali nessa fila de número 6 com o Fausto Camacho ao lado do Rafael Lopes, Rogério Barbato ao lado do Ronaldo Paulino, Vinícius Leite ao lado do Alexandre Navarro, eles estão fazendo a fila de número 8, fila de número 9 com o Matheus Martins, José Oliveira do lado dele, Marco Maragno na 19ª posição, ao lado do Djalma Fogaça que está na 20ª posição, 10ª fila para eles. Sequência da classificação com Jorge Schubach ao lado do Ricardo dos Santos, Ricardo Alvarez ao lado do Marcos Felipe e na última posição aparecendo o Daniel Kellerman. Muita gente com problemas depois da primeira prova com vários toques. Sérgio Lago, Sérgio, segunda corrida, mais emoção garantida. Salve Celso, salve galera, exatamente, depois de uma primeira prova que tivemos a decisão na última volta, na disputa pela primeira posição, além de várias disputas muito interessantes nas posições intermediárias. Celso, agora teremos essa segunda prova, infelizmente com 5 carros menos, mas 25 carros é bastante no grid. E lembrando para a galera que acompanha que na Old Stock muitas vezes os pilotos dividem o carro, portanto veremos nomes diferentes no mesmo carro nesta segunda prova para quem acompanhou a prova número 1 desse fim de semana, que foi o fim de semana do milhão da Stock Car e a Old Stock competindo aí no mesmo dia. Pois é, a primeira posição, por exemplo, tem o Pedro Pimenta, carro número 51, carro que foi o vencedor da primeira prova. Isso é muito bacana, apesar dos sobrenomes parecidos, eles não têm parentesco. O Pedro Pimenta e o Rodrigo Pimenta não são parentes, mas dividem o carro 51. E um já venceu a primeira prova, o outro está saindo na pole position. Acontece a mesma coisa com o carro número 11 do Thiago, que agora é do Robinson. E o Felipe Matos pegou o carro 93, que também foi terceiro colocado, nas mãos do Renan Guerra. Bom, tem disso e muito mais. O Dimas terceiro, que não tem nada a ver com essa história, pilotou na primeira, vai pilotar na segunda, do mesmo jeito que lá atrás a gente viu o Djalma Fogaça, piloto da Oldman, ele do lado do Jorge Schubach, estão de volta no comando de seus carrões, de seus belíssimos Opalas estilo 1979, mas com aquela dose de raiz de automobilismo. Eles estão a bordo de motores de mais de 340 HP, motores 6 cilindros, em cima de pneus radiais. Meu amigo, tem que trabalhar muito na direção, no freio, para fazer esses carros contornarem direitinho cada uma das curvas do Autódromo de Interlagos, Autódromo José Carlos Passe. Lembrando que a Old Stock já visitou a pista do Velocitar, lá em Mogi Guaçu, e está de volta à sua casa tradicional, mas com grandes perspectivas. O Brasil inteiro cada vez mais conferindo esses carros, essas provas, essas belíssimas corridas que temos em cada um dos finais de semana de campeonato da Old Stock. Olha o Daniel Kellerman aí alinhando na última posição do lado do Marcos Felipe. Na verdade, o Marcos Felipe está numa fila à frente, o Daniel está sozinho ali atrás. Bom, a gente vai desenhando de novo a pista de Interlagos para você. Eles estão chegando, descendo o que seria o mergulho, vindo na direção da subida do Café. Essa curva para a esquerda normalmente traz os carros preparados para uma subida muito forte, a subida do Café, que exige potência do motor, mas que essa preparação de curva também é muito, muito especial. Afinal, os pilotos podem perder muita velocidade por ali e tem de caprichar nessa última curva aí, antes da reta, se é que a gente pode chamar assim, aquela curvona que é a subida do Café, e toda ela na direção da reta principal. Aí estamos do lado, ou melhor, estamos acima, no teto do carro do Rafael Lopes.
líder do campeonato, carro número 54, cada vez mais fustigado. Veja só que ele vai sair na 12ª posição dessa vez. Já não é mais tão dominador. A gente vai acompanhar depois da largada. Eu quero ouvir do Serjão, porque o destaque pode ser a tocada do Rafael Lopes fazendo ultrapassagens aí nesse início de prova. Afinal, temos o Pedro Pimenta em primeira, Robson Mole e Felipe Matos Dimas terceiro nas 2 primeiras filas. O safety car vem ali lento, puxando o ritmo. Já tem gente com problemas, acho que vai se dirigir ali para os boxes, para o pit lane. É isso mesmo que ele faz, enquanto os carros vão alinhando. O safety car saiu, a direção de prova já indicou. Bandeira verde largada, valendo. Lá vão eles. Esparramado, já tem 4 carros lado a lado, 5 aí numa reta, todo mundo buscando um espaço para curva aqui, nada, olha a panca! Já tem um Big One logo no começo da prova, já tem gente apontada ali para contramão, carro apontado para trás, Marco Maraga no toque para tudo que é lado, carro do Dimas, muitos carros espalhados, esparramados, mas parece que mesmo assim todo mundo segue. Impressionante a largada, o jeito da largada, todo mundo feroz ali buscando por posição. Dimas terceiro saiu muito bem, pulando da 4ª para a 2ª posição. Primeiro colocado é o Robson Mole, carro que venceu a primeira corrida nas mãos do Thiago Gonçalves. Agora está na primeira colocação ali com o Robson Mole. No meio da prova você vê todo tipo de toque, escorregão, encontrou o pessoal abrindo espaço. Alexandre Navarro é um deles. Carro 909 vem ali, brigando pela 6ª posição. Vai ficando um pouquinho mais para trás. Olha ele ali, carro 909, por fora, câmera colocada no carro do Rafael Lopes, que tem muitos problemas nessa prova. Repare a confusão em que ele está metido ali, quando você vê o Ricardo Alvarez saindo de lá de trás, também já brigando no meio do pelotão. Todo tipo de confusão. Sérgio Lago, olha o pessoal aí esparramando, vai o carro 909 do Alexandre Navarro, atravessando no meio do que seria o miolo. Que nada, tudo tá valendo, é tudo pista para ele, Sérgio. Exatamente, vamos ver aí a repetição, Celso, do que aconteceu ali, os pilotos não se entendendo ali, não houve espaço para todo mundo e 4 dos 6 primeiros do grid acabaram envolvidos nessa confusão. O Pedro Pimenta, o Ricardo Domenech, Rodrigo Elal e o Robson Mole, portanto 4 pilotos dos 6 primeiros envolvidos, realmente uma grande confusão aí, mas bela largada, o que mostra, Celso, a disputa que os pilotos, todo mundo indo com muita vontade, e esse foi o visual do Pedro Pimenta. Nossa senhora, você viu o jeito que ele foi lá? E a gente vai repetindo a imagem para você. Olha o Ciro Patiaro, por exemplo, olha por onde ele vem, tentando passar no meio desse fumacê inteiro, ele sai e aponta, brigando pela 2ª posição. Tem carro rodando, gente ficando. Foi o carro número 93 do Felipe Matos. Ficou de lado, apontou ali para o lado errado. Muita gente com problemas. Eu vi também o Ricardo Domenech, como o Sérgio falou, com vários problemas no início da prova, mas já ali apontado na tentativa de acompanhar os líderes. Carro número 62 já na frente. Olha o que abana ali o Dimas terceiro para fazer a curva do lago. Bela briga, subindo também de posições o carro 54 dele, o líder do campeonato, Rafael Lopes, se aproveitando da confusão e subindo na classificação, Sérgio. É exatamente isso que eu ia falar. O Rafael Lopes já aparecendo na 4ª posição depois de largar em 12º, evidentemente acabou sendo beneficiado ali por aquele acidente no começo da prova e também trabalhou muito bem em evitar aquela confusão inicial. Vamos ver agora se ele consegue avançar. Ciro Patiello acompanhando bem de perto ali o trabalho do Rafael Lopes. Rafael Lopes pendurado, não tem um carro super bem preparado nessa prova, está tendo alguns problemas, mas está conduzindo de novo como um líder de campeonato, como um vencedor, ganhando várias posições nesse início de prova, mas pressionado pelo Ciro Patiello, gente esparramando, o Rafael Lopes também perdendo posição, é pressionado agora de novo pelo Ricardo Domenech. Ricardo Domenech tentando por fora, ele vai no meio, defendendo a posição, tentando acompanhar um pouco mais de perto o Ciro Patiello. Ciro Patiello, que é o líder. Não é o líder, está nas primeiras posições da Old Man. Temos também a categoria dos Old Man, os pilotos mais antigos, mais experientes também alinhados na prova. Aí com o Rafael Lopes, de novo tentando a ultrapassagem em cima do Ciro Patiello.
muito bem posicionado, vai ganhando a posição. Lado a lado, atravessa a reta dos boxes aqui de Interlagos, vai chegando ali no S do Senna. Mas vai tentando ali pelo lado interno da curva, quem sabe para ganhar a posição. O carro número 64 veio de lá de trás do Marcos Felipe e consegue fazer um encaminhamento muito bom, colando ali na traseira do carro do Rafael Lopes. Deixou para fora do traçado ali o Ciro Patiello. Aí a classificação na terceira volta: Dimas terceiro é o líder, Rodrigo Elal é o segundo, Rafael Lopes na terceira posição, Marcos Felipe o quarto. Você vai com o Ciro Patiello na quinta posição, sexto lugar para Ricardo Domenech, sétimo lugar Daniel Kahneman, Djalma Fogasson oitavo, Pedro Pimenta nono e Jorge Schubach na décima posição. Old Stock Race, a emoção está de volta. Conai Queimadores, especialistas em combustão industrial. Impressionante ver o Marcos Felipe aparecendo ali naquele grupo da frente. E outro detalhe, a gente repara aí o 17 com o capô completamente levantado ali, o carro do Ricardo Domenech, e tá seguindo ali, tá? É aquele carro branco que a gente veio o quarto nesses carros que a gente está vendo. Realmente impressionante o trabalho do Domenech. Aí com o Ciro Patiello. Carro número 25, você sabe, é do Chubacão, Jorge Schubach. Piloto intermediário com mais disputas, você vê o Felipe Matos tentando se recuperar depois daquele início de prova. Lá na frente o Dimas terceiro e olha o Rafael Lopes ali, ó, tomando um passão. Quem passou foi o Marcos Felipe. Serjão, o Marcos Felipe saiu na última fila, Serjão. Ele tá com uma marcha extra ali, impressionante o que está fazendo. Eu nunca vi nenhuma prova o Marcos Felipe tão forte assim. Parabéns para a prova dele. Olha o 25 ali também do Schubach, realmente fazendo um bom trabalho, que compete pela Old Man. Ele tá na frente do Ricardo Alvarez. E aí você vê a disputa pela primeira posição, é isso? Olha só, Rodrigo Elal. E aí de novo, você vê a disputa do Marcos Felipe com o líder do campeonato, o carro número 54, ele sempre brigando por posições, Rafael Lopes. Agora com o Ciro Patiello. O Ciro Patiello ficou para trás enquanto os dois estão ali se esfregando, são eles na briga pela liderança. O Dimas terceiro vai no carro meia dúzia, se segurando. O Rodrigo Elal tá ali, ó, tentando a ultrapassagem em cima dele, tentando por fora, não deu. Dessa vez não deu. Mas olha como ele sai colado ali para tentar acompanhar a saída das duas pernas da curva do lago. Vem agora se encaminhando para o Laranjinha, muito próximos dos líderes. Marcos Felipe impressionante, já pulando para a terceira posição. Quem sabe para chegar aí na briga com esses dois. Impressionante a disputa. Rodrigo Elal por fora. Dimas terceiro, contornando muito bem, conhece todos os trechos ali dessa pista de Interlagos. O Elal já está muito com esse carro da Old Stock na mão, sabe como poucos ali contornar essa sequência de curvas. E olha o Ciro Patiello. Será que alguém empurrou ele, Sérgio, ou foi sozinho? Acho que foi sozinho, hein? Me pareceu ter sido sozinho. Pois é, do jeito que ele veio ali, parecia rápido o suficiente para mais uma briga. Aí você tem Old Stock Race, a emoção está de volta. Conai Queimadores, especialistas em combustão industrial. Subida da junção, subida do café, você viu ali carros em todo tipo de estado e condição na briga. Isso no pelotão intermediário, olha na ponta, aí na ponta, olha o Elal, por fora, já sem a grade dianteira do carro 113, tentando nesse ataque aí em cima do Dimas terceiro. Dimas vai numa condução exemplar na defesa de posição, enquanto o Marcos Felipe, de novo, sofrendo muito com a pressão do Rafael Lopes. É a briga que vale entre eles a terceira posição. Olha o Chubacão aí, passando no carro número 25 na frente de um bocado de gente que também saiu na frente dele. Bela corrida. Aí o Marco Maragno. Prova interessante dele quando teve gente passando reto. Parece que foi ele, o Ciro Patiello, que passou reto ali no S do Senna. Enquanto isso a gente vê finalmente assumindo a primeira posição Rodrigo Elal. Carro número 113 na primeira posição. O Dimas terceiro veio ali, ó,
tentando acompanhar agora para se manter, enquanto o Elal exige tudo dos freios na aproximação do Laranjinha. Vamos ver como é que eles ficam agora no contorno dessa parte interna da pista de Interlagos. Mais difícil, tentando ser um pouco mais preciso na condução, o Dimas terceiro. O Dimas terceiro ainda está bem no jogo aí, o Celso. Acho que ele ainda pode superar o Elal. Se defendeu muito bem, o Elal vinha muito agressivo ali atrás. E aí temos o Rafael Lopes, que por enquanto está perdendo o duelo com o Marcos Felipe. O Marcos Felipe saindo, a gente lembra da última fila, veio aí para brigar pela terceira posição, brigar e passar. Nesse momento, Rafael Lopes não consegue acompanhar o piloto do carro número 64. Tá aí na frente, ó, você viu como o Rafael esparramou, foi lá para fora da pista. É diferente, bem diferente das outras provas, o carro número 54. Aí você viu também muito bem na prova Daniel Kellerman. Carro número 45 também subiu na classificação, aproveitando-se de toda a confusão no início da prova. Robson Mole. E aí o Chubacão, pressionado pelo Marco Maragno. Marco vem ali numa boa disputa de posição. Está entre os primeiros. Aí de novo a briga. Rafael Lopes em cima do Marcos Felipe. Impressionante como eles estão próximos, estão bem próximos. De novo você vê ali pelotão intermediário, desta vez o carro 45 do Daniel Kellerman. A gente falou de subida de produção, esse aí saiu em último lugar, Sérgio. Exatamente, acabou de superar o Fábio Mencarelli. O Kellerman veio da 25ª, ele e o Felipe, perdão, era o Djalma Fogaça ali. Passou e já está tentando abrir ali, ó. Boa disputa. Olha o Kellerman aí. Bem ali na frente do tradicional número 72 dele, Djalma Fogaça, com problemas na frenagem de novo e deve ter de visibilidade também o Ricardo Domenech. Afinal de contas, o capô do carro 17 está todo torto. Como já observou o Sérgio, logo no começo da prova isso aconteceu com ele. Vamos chegando à metade da corrida, previsão de 12 voltas, 30 minutos de prova. Vamos então para a classificação da prova. Nessa sexta volta, Rodrigo Elal é o líder, Dimas terceiro, segundo, Marcos Felipe em terceiro, Rafael Lopes na quarta posição, Daniel Kellerman é o quinto, Djalma Fogaça em sexto lugar, Ricardo Domenech o sétimo, Robson Mole na oitava posição, o Jorge Schumacher no nono e Marco Maragno na 10ª posição. Você está na Old Stock Race, a emoção está de volta. Conai Queimadores, especialistas em combustão industrial. Olha o Marco Maragno, para cima do Chubacão. Carro número 25, Jorge Schumacher, e o Marco Maragno no carro número 9. Ali, ó, a disputa bonita. Djalma Fogaça no 72, passando agora, retomando a posição que o Daniel Kellerman já tinha levado dele. E o Kellerman quase foi ali para fora totalmente, né? Conseguiu dar uma salvada, uma bela salvada ali. E o 17 do Ricardo Domenech se aproveitou e se aproximou. E olha só essa disputa, essa chegada no S do Senna. Rafael Lopes tentou passar ali, mas não se segurou. Marcos Felipe deu um troco nele. Do mesmo jeito que lá na frente, tenta ficar na primeira posição de todas as formas. O piloto do carro 103, o Rodrigo Elal. Vai se pendurando de todo jeito ali o Dimas terceiro para tentar recuperar a ponta. É uma belíssima briga envolvendo os 4 primeiros colocados. Veja só o Elal por dentro, por fora vai o Dimas. Usa a pista, usa a grama, vai contornando, ainda com espaço. Ela não deixou espaço para ele? Deixou, tem que deixar, não tem como. Na sequência, ele faz a ultrapassagem, recupera a ponta de Dimas terceiro. Bela tocada, muito boa estratégia. Manteve o pé cravado, ignorou ali os limites da pista e reassume a primeira posição. Pode isso, Sérgio? Pode. Belo trabalho do Dimas terceiro, perseverou e acabou conseguindo recuperar a primeira posição. O que eu tô achando interessante, Celso, é que temos várias duplinhas, digamos assim, batalhando ao longo de toda a pista. A gente não tá um pelotão grande em nenhum lugar, mas em vários pontos temos disputa por posição e disputas bem acirradas. No caso do Marcos Felipe, a gente já vê ele bem destacado em relação ao Rafael Lopes, que vai ficando ali, não sei se contente, mas vai ficando na 4ª posição. Vai esperar um outro momento, talvez. Aí o Rodrigo Elal
A gente tá com ele subindo, terminando ali a subida do Café, entrando na reta principal. E já colocando por fora, hein? Tá tentando por fora. Será que vai encostar? Será que vai encostar no carro do Dimas? Não. Abriu. Foi lá do outro lado da pista, enquanto o Dimas faz uma cruzada ali para se defender da ponta. Por dentro, Elal. Nossa, retardou demais a frenagem. Vai subindo muita fumaça. Toma, retoma a primeira posição. Elal na primeira posição. Que tocada bonita, Serjão. Linda. E Celso, de olho ali no Marcos Felipe e no Rafael Lopes, que estão se aproximando dos dois líderes, hein? Obviamente, o Felipe está mais próximo, né? Mas o Rafael Lopes não está tão longe assim, não. E o Dimas terceiro vai para retomar a posição. Já colocou por dentro ali na primeira perna das curvas do lago. A primeira foi dele. Ele lá ficou por fora, o Max Felipe vem atacar. Das penúltima posição do grid, já atacando na briga pela primeira posição. Max Felipe no carro número 64. Pra cima deles é a temporada de caça aos líderes. Não quer nem saber, 64 para cima. Já chegando também o 54 com toda a sua experiência de líder do campeonato, Rafael Lopes. Câmera colocada no carro dele, você para dentro da emoção da Old Stock. A gente já vai passando ali, vamos nos encaminhando para a parte final da prova. E essa é uma briga que eles não abrem. Em nenhum momento você percebe ali sinal de desistência. Tá todo mundo atacando. Impressionante. Esse é o espírito raiz do automobilismo Old Stock Race. Olha que beleza, Sérgio. Não, tá lindo, tá lindo. Agora são 4 pilotos disputando a primeira posição. O Dimas terceiro, excelente prova. Elal, excelente prova. O Marcos Felipe e o Rafael Lopes também. Old Stock Race, a emoção está de volta. Conai Queimadores, especialistas em combustão industrial. Rafael Lopes ali vem por trás, vem acompanhando. Ele tem toda a experiência de ser o líder do campeonato. Tá de olho. Enquanto isso, o Rodrigo Elal, olha como ele vem de novo. Será que vai da mesma forma tentar mergulhar? E olha o Marcos Felipe no mesmo traçado, vindo por dentro no S do Senna. Dimas terceiro por fora. Será que vai se manter na segunda? Não consegue se manter ali no lado de fora da pista. Perde a primeira posição. Rodrigo Elal reassume de novo a ponta. Max Felipe vem colado. Agora o Rafael Lopes colou nos 3. É uma briga de 4 carros, estão praticamente na mesma imagem. Principalmente agora, né? Que o Rafael Lopes foi lá fora, retorna para o traçado. Vamos de novo, estamos vivendo a nona das 12 voltas programadas para esta quinta etapa, a segunda corrida aqui em Interlagos. Dimas terceiro também já fustigando de novo. Rodrigo é lá no comando da prova. Vai com certeza cravando o pé e olhando nos retrovisores. Olha o Marcos Felipe. Marcos Felipe para assumir a segunda posição. Bela tocada, que ataque. Percebeu muito bem o movimento dos outros, ó. E vai de novo tentar por dentro ali em cima do Elal. Tem um pouco no capô ali levantado, a porta amassada, no melhor estilo raiz do automobilismo, Sérgio. Exatamente, um dos poucos momentos em que o Dimas terceiro ali abriu a guarda e acabou perdendo 2 posições. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Raiz mesmo, Celso. E é impressionante a tocada desses pilotos. Uma coisa legal você vê nas curvas, cada um vai no traçado, um balança para o lado, um balança para o outro, mas estão juntinhos ali, como a gente gosta de ver, né? Disputa é muito importante. É assim mesmo, é assim que tem que ser. Muita disputa, pneus radiais garantem isso. Também o estilo dos pilotos, a forma de construção, o próprio projeto do opalão e, claro, as características mantidas de um carro original. Olha o Marcos Felipe sendo prejudicado ali pelo capô, que está subindo, segurando o carro 64, perdendo velocidade, vai perdendo também o capô, pedaços de carro subindo. Vamos ver qual é a atitude da direção de prova, se isso pode, se isso não pode. Abanou, caiu alguma coisa ali no traçado. O carro número 64 perde rendimento e segura o Dimas terceiro, hein? Que preju ali o problema do Felipe. Uma pena, que estava vindo muito bem. E agora, sei lá, será que eles têm tempo de se recuperar, Celso? Eu estava pronto para apostar no Marcos Felipe para ganhar essa prova, mas agora não sei não, hein? Olha só, 93 vindo ali tentando recuperar a posição, Felipe Matos.
para cima do Marco Maragno. O Marco estava acompanhando bem o trabalho do Chubacão, perdeu um pouquinho de terreno. Enquanto isso, você vê o Dimas terceiro chegando ali, ganhando a posição do Marcos Felipe. Já ganhou. Já está na frente do carro 64. E olha o que balança na chegada de frenagem ali, o 64 do Marcos Felipe. Enquanto isso, lá na frente, agora é a vez do Rafael Lopes atacar o Rodrigo Elal. Pilotos que já estão mais acostumados na sequência do campeonato, eles estão se encontrando muitas vezes, desta vez valendo a liderança, hein? E eles tiveram um duelo também na primeira prova, Celso, desse fim de semana. E vão ter agora valendo a vitória. Vamos conferindo ali o número de voltas, a passagem deles, já estamos na reta final da corrida. Segunda prova dessa quinta etapa do campeonato da Old Stock Race. Olha o Rafael, olha o Rafael. Por dentro, no contorno ali da subida do Café, vem por dentro com o asfalto com mais tração para assumir a primeira posição. Toda a esperteza, o olhar preciso. O líder do campeonato assumindo a primeira posição exatamente no contorno ali, antes da subida do Café. E o Elal vai tentar ali, tentou por dentro, tentou perto do muro, defende a posição, aí o Rafael Lopes vai por fora o Elal, sem ponto de frenagem, retarda tudo, levanta muita fumaça ali dos pneus. E agora tem retardatários, tem tráfego para eles, tem problema sério para os líderes. Veja só o Elal ali por dentro tentando colocar, enquanto o retardatário vai significar um problema sério para eles. Vai tentar por fora. Nossa, foi na grama o Elal. Foi na grama para tentar manter-se aí colado na traseira do Rafa Lopes. Carro número 56 ali ficou no meio do caminho o Matheus Martins. Matheus Martins que está no Opala 250. Serjão, que susto! Parece pega de rua, Celso, que eu não aconselho a ninguém, né? Mas assim, deu aquela cortada e ó, quem tá chegando ali, ó, Dimas terceiro, que tinha ficado longe, tá chegando de novo nos dois primeiros, hein? Pois é, o Ricardo Santos é outro retardatário que ficou ali pelo caminho, o pelotão dos 4 primeiros gruda de novo, uma briga de 4 carros. Briga pela primeira posição, vamos conferir aí o número de voltas. Estamos chegando na reta final da corrida e estamos aí com ele, o líder do campeonato, Rafael Lopes, na primeira posição, carro 54. Batalhou muito para retomar ali a primeira posição. Olha lá, ó. Por dentro esparramou, foi até quase no carro dali do adversário, mas segurou bem, segurou bonito. Vem ali para tocar, aumentar o giro na descida do lago. Rafael Lopes faz um traçado ali para se defender, enquanto isso o Marcos Felipe já colou de novo. Já abaixou o problema que ele tinha no capô do carro, o capô já ficou mais comportado ali, apesar da falta de contato. Nesse momento, ele faz parte da briga pela vitória. E o Rodrigo Elal, já colado de novo na traseira do carro do Rafael Lopes. Por fora, quase na grama, sem espaço. Rafael Lopes contornando de novo muito bem. Opa, o toque na traseira. Houve o toque ali, abanou a traseira. A indicação dessa abertura de volta e também de pista sem aderência. Viu uma bandeira ali. Olha o Marcos Felipe mergulhando. Mergulhou para acompanhar o Rafael Lopes. Foi preciso a batida. Rodrigo Elal bate no meio do 64. O Marcos Felipe fica rodado na saída do S do Senna. Do jeito que ele vinha ali para se defender, vamos recuperar toda a manobra para você. Dimas terceiro ali do lado esquerdo, à direita do vídeo Marcos Felipe, no meio Elal, na frente Rafael Lopes. Olha o Dimas ali por fora, ele faz um sanduíche do Elal e por fora, no prejuízo, na pior, fica o carro número 64 do Marcos Felipe. Olha só como ele ficou. E aí você vê como se livra de qualquer maneira o Elal, lamentando muito esse toque, sai, mete a segunda, acelera para tentar se manter na briga. Que triste, uma bela disputa, mas não podíamos esperar algo muito diferente, hein, Sérgio? Não, entraram ali os 4 praticamente lado a lado na reta, no final foram 3 ali no S do Senna. Não dá, né, Celso? Aí é forçar demais a barra, os 3 dando certo, mas eu acho que o Felipe acabou sendo vítima ali, viu? Porque ele tinha feito
estava fazendo a curva perfeita ali no traçado, mas os outros vieram em cima. Mas é isso aí, faz parte da competição. Sem dúvida. Dimas terceiro tentou ali manter a posição na segunda perna do S do Senna. O Rodrigo lá estava na dele. O Max Felipe fazendo certinho para se manter de volta na briga. E o toque, a pancadaria acabou acontecendo. Melhor para quem? Melhor para o líder do campeonato, que se safou. Passou todo mundo e passou ileso nessa. Rafael Lopes na primeira posição. O Rodrigo lá vai se mantendo ali em segundo. É o Dimas que passou por perto dele, é verdade. Tá por ali ainda. E aí, ó, pra ficar feliz debaixo do capacete, Rafael Lopes faturando mais uma, Dimas terceiro em segundo, Rodrigo Elal na terceira posição. Os três primeiros colocados, um belo show. O toque, a batida acabou atrapalhando um pouco o show, mas o importante é que a moçada sentou o pé. Já uma Fogaça finalizando a prova, finaliza também o carro número 22 do Ricardo Santos. Mais uma belíssima corrida, Serjão. Enquanto você vê ali a chegada do pelotão intermediário com o Chubacão, chegando ali no carro número 25, também finalizando bem a corrida. Sérgio Lago, eu quero te ouvir. Afinal de contas, essa corrida, mais uma vez, essa quinta etapa vai ficar para a história, em muitas batidas, belas disputas. E o que eu tô achando incrível, Celso, é que cada prova tá melhor do que a outra. A primeira prova desse fim de semana foi sensacional, mas essa aí começou com aquela confusão na primeira volta e depois na última volta, o começo da última volta sensacional, e aí o Rafael Lopes comemorando merecidamente. Teve um momento que a gente não acreditava nele, Celso, mas levou a melhor. Levou a melhor Rafael Lopes em primeiro, Dimas terceiro em segundo, depois Rodrigo Elal, Djalma Fogaça, quarto lugar, hein? Jorge Schumacher em quinto, Marco Maragno em sexto, Daniel Kellerman em sétimo e Felipe Matos em oitavo, Vinícius Leite depois em décimo, José Oliveira. Muita coisa aconteceu. O Ronaldo Paulino foi o 11º, Rogério Barbato 12º, Fábio Mencarelli 13º, Marco Felipe na 14ª posição, Ricardo dos Santos 15º, Matheus Martins 16º, Robson Mori 17º, Ciro Patiello 18º, Fausto Camacho 19º, Pedro Pimenta ficou na 20ª posição. Virando a página, você vendo Alexandre Navarro em 21º, 22º Ricardo Alvarez, Daniel Alberiti na 23ª posição, Glaucio Doreto 24º, Ricardo Domenech não se classificou no carro número 17, afinal de contas, depois daqueles toques todos, ele acabou sendo desqualificado. Na categoria Oldman, Jorge Schumacher na primeira posição, Vinícius Leite em segundo, José Oliveira foi o terceiro colocado. E o Schumacher, Celso, foi o último na largada entre os Old Men, largou em 21º. E aí o pódio para você ver a felicidade depois de comemorar com a equipe, com a família, o Rafael Lopes. E aí o pódio com o Chubacão, o pódio da Old Man. Mais uma vez para você os melhores momentos da prova, e o que não faltou foi bons, melhores, belíssimos momentos na raiz do automobilismo, com velocidade, com toques, com pancas, com ousadia dos pilotos e muito boas tocadas neste espetáculo da Old Stock Race. Aí com música para você os melhores momentos. Toda a felicidade do líder, o vencedor sofreu muito nessa prova, mas Rafael Lopes fatura mais uma vitória, é para ficar na história do campeonato. Bom, você está vendo aí a classificação, ele segue no comando do campeonato, ainda tem muita coisa para acontecer, mas ele está bem, né? Rodrigo Pimenta e o Pedro estão ali na sequência no campeonato, Rodrigo Elal também na terceira posição, essa é a classificação da categoria Oldman, que reassume a primeira posição nessa categoria, Jorge Schumacher na frente do Vinícius Pimentel, Pedro Pimenta em terceiro lugar. Foram as emoções de mais uma corrida, a segunda corrida da quinta etapa da Old Stock Race. A emoção está de volta e nós temos encontro marcado. Até a próxima!